pessoal? A gente vai resolver esse exercício aqui. Encontre as equações paramétricas para a reta tangente à curva dada por x igual a 1 mais 2 raiz de t, y igual a t ao cubo menos t, z igual a t ao cubo mais t, no ponto 3,02. Primeiro, vamos só lembrar que se a gente tem uma curva parametrizada, eu vou chamar a curva aqui de gama de t. Então, um ponto em cima da curva nada mais é do que um gama de t-til, por exemplo. Posso chamar esse ponto aqui de p-til. E o gama de t-til é o x do t-til, o y de t-til e um z de t-til. E se eu quero achar a reta tangente, o que eu preciso? Eu já tenho um ponto. Agora eu preciso de uma direção. Se eu tenho um ponto e uma direção, eu encontro uma reta. Só que essa reta aqui, a direção é dada pela derivada. Afinal de contas, a gente está querendo a reta tangente. Então, se, por exemplo, o vetor tangente a essa curva no ponto p-til é dado por esse vetorzinho em laranja, que vai ser o gama, linha, de t, só que o t aqui, ele tá bem determinado, né, que é o t-til. Então, como vai ser dada a equação da reta? A equação da reta vai ser p-til mais t vezes o gama' de t-til. O gama' aqui é um vetor e vai dar a direção da reta. O P informa onde é que a reta tem que passar e o T é a maneira em que a gente anda sobre essa reta, tudo bem? Então, é o nosso parâmetro. Porque, por exemplo, se a gente arrastar esse vetor daqui, uma reta que tem essa direção, uma reta R que tem a direção desse vetor, é uma reta paralela à reta que a gente está procurando, que é a reta tangente no ponto p-til. Mas ela não é a reta tangente porque ela não está passando pelo p-til, ela nem está perto ali da curva. Então, por isso que o ponto é importante. Então, a gente vai começar por aqui. A gente vai achar, primeiro, qual é o instante de tempo t para que a gente esteja sobre esse ponto na curva. Ou seja, eu vou chamar aqui a nossa curva de gama, tá bom? E aí, a gama é dada por essas coordenadas, né? Aqui a equação paramétrica da curva. E eu quero achar o instante de tempo t para que essa curva esteja no ponto 3,02. Ou seja, para qual tempo t, o x de t dá 3, o y de t dá 0 e o z de t dá 2. Então, a gente tem que resolver esse sistema. Eu vou começar por essa equação aqui do y, porque ela é mais simples, né? T ao cubo menos t igual a 0, então eu vou começar resolvendo essa. E aí eu vou achar os candidatos para ser o nosso instante de tempo t, tal que a curva passa por esse ponto. Então, isolando um t, eu tenho que t ao cubo menos t igual a 0, se somente se t, que multiplica t ao quadrado menos 1, é 0. Isso aqui ocorre quando o t é 0 ou quando isso daqui for 0. E a gente sabe que t ao quadrado menos 1 é igual a 0, se somente se o t é igual a mais ou menos 1. Ok? É só fazer t ao quadrado igual a 1. Então, t é igual a raiz de 1, né? Mais ou menos. E a raiz de 1 é 1. Então, aqui a gente tem 3 candidatos para ser o nosso t. O 0, 1 ou menos 1. Para saber qual é a solução mesmo, a gente precisa ver se esses carinhas satisfazem essa equação e essa equação. Afinal de contas, a gente está resolvendo um sistema. Então, note que se o nosso t for 0, eu vou ter que o x de 0 substitui t igual a 0 aqui. Isso aqui vai dar 0, então aqui a gente vai ficar com 1. Então, o x de 0 é 1 e 1 é diferente de 3. Então, essa equação aqui não vai dar certo. Não satisfaz, essa solução não satisfaz o sistema. Da mesma maneira, se o nosso t é menos 1, o x de menos 1 eu vou ficar com uma raiz de menos 1 aqui, então vai dar complexo. Como isso aqui não é real, não tem como nem ser 3.
também não satisfaz o nosso sistema. Portanto, t é igual a 1. Ótimo, a gente já sabe qual é o instante de tempo que a nossa curva está no 3,02, e com isso a gente já sabe que na hora de calcular a derivada, a gente vai ter que aplicar nesse tempo, no t igual a 1. Então, vamos calcular a derivada. A derivada aqui, ela é dada termo a termo, né, para cada componente aqui da nossa curva, e assim a gente já vai ter a direção. Então, já temos o instante de tempo, o ponto, e agora a gente vai ter a direção para a nossa reta. Depois, é só usar aquela formulinha, e aí a gente já vai ter a equação da reta. Então, aqui, derivando termo a termo, a gente tem que a derivada do x é 1 aqui vai dar 0. Então, aqui, o 2 é constante, ele sai. Então, note que a gente pode escrever 2 raiz de t como sendo 2 vezes t elevado a meio. E aí, usando a regrinha, vai ficar 2, aí tomba o expoente, t elevado a meio menos 1. Meio menos 1 é menos meio. Então, isso aqui é igual a 2 vezes meio. Aí, vai ficar t elevado a menos meio, que é 1 sobre a raiz de t. Ok? Então, dá isso aqui. Aí, aqui é simples, né? Só tombar e subtrair. Então, vai ficar 3t ao quadrado menos 1 e 3t ao quadrado mais 1. Ok, já temos aqui a derivada. Agora, a gente precisa calcular o gama linha de 1. Afinal de contas, é esse o ponto que a gente está calculando a reta tangente. Então, eu substituí aqui, o gama linha de 1 é 1, 2, 4. Então, esse é o nosso vetor tangente. Portanto, o que a gente está querendo é a reta que passa pelo ponto P, que nada mais é do que o gama de 1, né? 3,02, e tem a direção gama linha de 1, ou seja, né, que é tangente, e é a direção do vetor 1, 2, 4. Ou seja, o nosso R, a nossa reta tangente, é P mais T, gama de 1. Então, substituindo aqui o P e o gama linha de 1, e somando, né, componente a componente, lembrando que o t é um escalar e a gente tem um vetor, então, na hora de multiplicar aqui, ele entra em cada componente, isso aqui vai ficar t, 2t, 4t. Então, quando a gente somar com o ponto, vai ficar 3 mais t, aqui é 0 mais 2t, fica só 2t, e 2 mais 4t, que ficou isso aqui. Então, por fim, as equações paramétricas são x de t igual a 3 mais t, y de t igual a 2t e z de t igual a 2 mais 4t.